5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindo de volta! Estamos aqui agora com a nossa questão de número 7. 7 de 100 do CESP. Ainda falando de LDB. Você vai sair daqui especialista nessa legislação depois da questão de número 50. Estamos corrigindo 50 questões de LDB e as outras 50 serão de temas variados do CESP. Não esqueça que você tem que clicar aqui curtindo o vídeo. Não esqueça que você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso tacitamente. Ao estar vendo estes vídeos, e você já está no vídeo de número 7 e sabe disso desde o primeiro vídeo, você tem que clicar e curtir o vídeo, você tem que compartilhar o vídeo em suas redes sociais e você tem que deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão, quando você entender pertinente, até mesmo a sua crítica, desde que ela seja construtiva, ok? Então tá aí, mais uma questão, vamos ampliar lá na tela, lembrando que você também encontra a questão aqui na descrição do vídeo. Leia a questão e dê uma pausa. Muito bem, agora que já saímos da pausa, podemos ir para a correção da questão em si. Então a questão ela é do ano de 2011. A banca é o CESP. O órgão é a Secretaria de Educação da Bahia. Professor de Educação Física. E por consequente você vai perceber que os itens da questão são ligados à área de Educação Física, ok? Agora eu quero que você atente para uma coisa que não impede você de trabalhar a questão. Ela é do ano de 2011 e no ano de 2011 nós tínhamos uma legislação vigente que sofre uma alteração posterior. Vamos falar disso. Vamos item por item. Com base nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, relacionados com a área de Educação Física, assinale a opção correta. Letra A. Em relação à sequência e à distribuição semanal, a Educação Física deve dividir-se em 3 sessões no ensino fundamental e médio e em 2 sessões no ensino superior, evitando-se a concentração de atividades em um só dia ou em dias consecutivos. Você nunca leu isso na LDB. Dividir-se em 3 sessões no ensino fundamental e médio e 2 sessões na educação superior. Isso nunca passou pela letra da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por isso o item está incorreto e a gente está procurando o correto. B. A partir da publicação da LDB, o método de desporto generalizado passou a ser indicado e empregado nas práticas pedagógicas. Não há nenhuma proibição de trabalharmos o método do desporto, o método desportivo, mas a LDB enfatiza as práticas desportivas não formais. Se eu digo que é o método do desporto, eu estou dando ênfase a práticas desportivas formais. E a letra da lei fala do ênfase, do destaque às práticas desportivas não formais. Por isso, não está enfatizado aqui o método do desporto, ok? Letra C. De acordo com a LDB, a educação física deve ser uma atividade obrigatória em todos os níveis do ensino. Opa! Todos os níveis? Não. A LDB coloca a educação física como uma atividade obrigatória na educação básica. Devemos lembrar o que diz o artigo 21 da LDB. O artigo 21 da LDB fala que a educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior. No nível da educação superior, a educação física não é obrigatória, mas em toda a educação básica, lembrando que a educação básica abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a educação física é disciplina obrigatória. Por isso está errado, porque diz que deve ser uma atividade obrigatória em todos os níveis de ensino. E por último, a educação física deve ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Bem, esse é o gabarito com base no ano de 2011. Com base no ano de 2011, sim. Veja aqui, olha só. Estamos falando do artigo 27.
Então, a letra B, a letra A não tem contestação, veja lá, não tem contestação porque a gente sabe que não existe essa divisão em 3 seções para o ensino fundamental e médio e 2 para o superior, até porque a educação física na educação superior ela não é nem obrigatória, então letra A não tem menor fundamento, mas na letra B, a gente fala do método do desporto, não é isso? Generalizado. E aí a gente vem aqui, letra B, mencionando o artigo 27, inciso 4º. Promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas, veja lá, não formais. Então a gente deve promover o desporto, sim, mas o ênfase está nas práticas desportivas não formais. Por isso mencionar aqui a questão do método do desporto equivale a um equívoco para fins de prova. Na letra C, que falamos da atividade da educação física obrigatória em todos os níveis, na letra C a gente faz remissão ao artigo 26, parágrafo 3º, que tem sua nova redação dada por uma lei de 2003. Então tá aqui no 26, parágrafo 3º, como a gente estudou no nosso curso teórico de LDB, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório. Obrigatório da educação básica apenas. Então veja, não existe a obrigatoriedade da educação física na educação superior. Ela é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. E aí teremos um rol de alunos ao qual a parte prática da educação física, ela é facultativa. Esse rol não nos interessa agora. O que interessa é que a letra C fala claramente que ela é uma atividade obrigatória em todos os níveis, e quando a gente fala de níveis, a gente se remete ao artigo 21, que diz que a educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior, e na verdade ela só é obrigatória no nível da educação básica. Na educação superior, a educação física não é obrigatória. E a letra C, que vai falar aqui que a educação física deve ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Lembremos que a questão é do ano de 2011. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa no curso noturno. A redação da Lei 10.328 do ano de 2001 foi vigente até o ano de 2003. Foi vigente até o ano de 2003. Veja lá. Perdão, volta aqui. Foi vigente até o ano de 2003. A questão é do ano de 2011. Quando a questão foi feita em 2011, preste atenção, essa redação já não era mais uma redação vigente. Ela tinha sido alterada em 2003. Ainda assim, o examinador cobrou um trecho dessa legislação, falando que a educação física ajusta-se às faixas etárias, o que é óbvio. A atividade de educação física se ajusta às faixas etárias por um fator que a maioria das pessoas desconhecem. Embora, volta para cá, o artigo 26, parágrafo 3º, tenha sua redação dada pela Lei 10.793 de 2013, uma lei que alterou o artigo 26, parágrafo 3º, tirou essa redação aqui, ó, que era da lei de 2001, esta lei de 2001, que versa que a educação física deve se ajustar às faixas etárias, ela não foi revogada expressamente. Se você for nesse link aqui, que está na descrição do vídeo, eu copiei e colei ele na descrição do vídeo, você vai ver que apesar do artigo 26, parágrafo 3º, ter uma nova redação, ele tem uma nova redação, a lei da antiga redação, ela não foi extinta. A redação antiga deu lugar a uma nova redação, mas a lei anterior não foi extinta, fazendo com que a educação física, de fato, continue se ajustando às faixas etárias da população, da clientela. Então não é de todo um erro dizer que a letra D está errada, porque ela se ajusta às faixas etárias e às condições da população escolar.
Até aqui não está errado. Mas, Hammurabi, aqui na redação anterior, está dizendo que ela é facultativa aos alunos dos cursos noturnos. Ela ainda é facultativa ao aluno do curso noturno? Não. Essa faculdade para o aluno do curso noturno, essa não existe mais. A questão do ajuste às faixas etárias, ela continua vigente porque não entrou em conflito com a legislação que veio posterior. Mas a faculdade para alunos do curso noturno, ela não é vigente porque ela entrou em conflito com a lei posterior, que cria um novo rol de faculdades, isso é, de alunos ao qual a prática é facultativa. E nesse novo rol, previsto nos incisos do parágrafo 3º, não se encontra o aluno do curso noturno. Então, o aluno do curso noturno, em regra, ele é obrigado, sim, à prática de educação física também. Então, essa partezinha aí do finalzinho que fala da faculdade para o aluno do noturno entrou em conflito com a lei de 2003, ela foi revogada. Agora, essa partezinha do ajuste às faixas etárias não entra em conflito com a lei posterior e, segundo redação do site do Planalto, essa lei aqui em si não está revogada expressamente. Por isso, o seu examinador, ainda que em 2011, pergunta e considera como correta a questão do ajuste às faixas etárias, que não está mais expresso no LDB. O que essa questão nos ensina? Que o o examinador, vamos corrigir aqui, o examinador no CESP, ele vai além da letra da lei vigente. Alguns temas dentro da LDB vão demandar de pesquisa se você quiser gabaritar. Artigos que tenham sido substituídos por redações posteriores de outros artigos. Se aquela lei que criou aquele artigo que foi substituído por outro não foi revogada expressamente, ela pode ser perguntada numa prova. Como é que eu vou saber, Hammurabi? Você vai ter que estudar artigo por artigo que foi revogado da LDB e saber se aquela redação foi meramente alterada, como a gente viu aqui, e se aquela lei anterior foi revogada, e se foi revogada a anterior não pode ser perguntada, ou se aquela nova redação simplesmente substituiu a anterior sem revogá-la. Porque se substituiu a anterior sem revogá-la necessariamente, o que é o caso aqui, ela poderá ser perguntada. Então, se o teu professor que trabalha com o CESP está te ensinando apenas a letra da lei e não faz um trabalho de pesquisa, a sua preparação está fraca. A sua preparação está ruim. E aí você erra um item desse em prova e perde um item, perde uma questão. É como se você tropeçasse na linha de chegada. Você está lá indo bem. Quando está chegando na linha de chegada, você tropeçou e não cruzou a linha. Perdeu o ponto. Por quê? A gente já viu com base na correção das provas anteriores. Pergunta jurisprudência? Pergunta. Pergunta aspecto doutrinário? Pergunta. Pergunta sobre artigos que tiveram sua redação alterada na LDB, mas cuja redação original, egressa de uma lei qualquer, não foi expressamente revogada do nosso ordenamento jurídico? Pergunta. Então toma cuidado e presta muita atenção no teu estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Sendo assim, o nosso gabarito dessa questão foi a letra D, e que sirva de alerta, ok? Mais uma vez, clique aqui no primeiro link para baixar a apostila com 100 questões de provas anteriores. No segundo link, para comprar a nossa LDB atualizada, a 4ª edição, que menciona essas armadilhas em prova de concurso público e muitas outras, é óbvio. Clique aqui no terceiro link para conhecer o nosso site e fazer a aquisição dos nossos videocursos preparatórios para concurso público na área de educação em geral e curta a nossa fanpage, divulgue o nosso trabalho, ok? Bem, um grande abraço e a gente se vê na próxima questão. Clica aqui e a gente vai para ela. Um abração.